Ei, gente, bom dia! Para quem não me conhece, eu sou Malu, sou professora da UPA 1. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo dessa revista, Território Teen, de que lado você está. Nós já vimos as obras da carne, nós estamos estudando o fruto do Espírito, os frutos do Espírito. E para a gente começar, eu queria que você pegasse sua Bíblia, eu queria que você pegasse uma caneta e um papel, para que você registrasse coisas que foram novas para você durante o nosso bate-papo, ou que vocês puderam resgatar na memória, e que depois compartilhassem isso comigo, porque no vídeo a gente fica sem interação e eu tô com saudade, quero saber como que foi para vocês. Combinado? Bom, então pra gente começar, respondam para vocês mesmos, podem anotar ou só pensar um pouco sobre isso, mas se vocês sabem o que é o significado bíblico da paz, o que é a verdadeira paz. Pensem também em como que a gente pode preservar a paz com os outros, nos nossos relacionamentos. E também como que a gente pode desenvolver a paz na nossa vida pessoal. E tendo feito isso, depois de pensar sobre essas coisas, abram a Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, e vamos ler comigo o versículo 15. Agora pode dar pausa e depois, quando vocês acharem, pode dar play. Passou um carro. Vamos lá. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Até aí. Vamos repetir? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Gente, a função do árbitro vai ser, dentro de um jogo, vai ser garantir que não fuja a regra. Vai ser conduzir para que o jogo corra bem. E quando a gente para pensar sobre qual é a função da paz, paz de Cristo na nossa vida, no nosso coração, vai ser exatamente fazer isso. Vai ser guiar para que a gente nos conduzir, para que a gente viva bem aos olhos de Deus. E o que eu quero dizer com viva bem? Eu quero dizer que a gente vai estar cumprindo os mandamentos, a gente vai estar observando aquilo que Deus nos convidou a fazer. E com relação à paz, a gente precisa pensar em 3 âmbitos da paz. A nossa paz com Deus, a nossa paz conosco e a nossa paz com os outros. É isso mesmo. E aí, bom, pra gente pensar nessas coisas, eu quero convidar vocês a irem lá para o livro de Romanos, tá? Um pouco antes. E aí, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, o que a gente precisa entender sobre isso é que nós temos paz com Deus por causa da justificação que recebemos na cruz de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz nos tornou justos diante de Deus e agora Ele olha para a gente com misericórdia. E isso é um presente, uma dádiva mesmo. E quando a gente para pensar na nossa paz com Deus, a gente precisa se lembrar do sacrifício de Jesus. Por isso que é a paz de Cristo. É porque a gente conquistou essa paz através dele. Então, não existe mais condenação para nós e para os crentes. E nós precisamos lembrar que nós somos reconciliados com Deus. Agora reina paz entre nós, nós temos livre acesso a Ele. Isso é uma bênção. E aí, adiante, ainda no livro de Romanos, no capítulo 12 e no versículo 18, diz assim: Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando a gente para pensar sobre ter paz com os outros, a gente precisa se lembrar que nós somos chamados a ser pacificadores. Então, a gente não deve medir esforços e, pelo contrário, a gente deve se empenhar, ter iniciativa para que as nossas relações tenham paz também. E levar a paz que nós temos em Deus para as outras pessoas. Então, tanto nós devemos manter a paz no nosso relacionamento, no sentido de estar reconciliando com as outras pessoas, pedindo perdão, fazendo esse exercício de trazer harmonia para essas coisas,
para os nossos relacionamentos, como também nós devemos pensar em levar paz para as pessoas que não têm a paz de Deus, evangelizando, anunciando, contando das maravilhas e das bênçãos que nós recebemos de Jesus na cruz. E então, a gente já falou sobre ter paz com Deus através da justificação em Cristo. Nós já falamos sobre nossa missão de pacificadores e falamos ainda um pouquinho a mais, falando sobre evangelização, nossa missão de anunciar a paz que nós temos com Deus. Nós não estamos mais isolados, né, num abismo, não existe mais um abismo entre nós e Deus, mas nós já estamos reconciliados com Ele. Então, nós temos como missão ser pacificadores, ter paz com os outros. E por fim, a gente precisa pensar num aspecto que eu não falei antes, que é a paz conosco mesmo. Com a gente, né? A paz que a gente vai ter com a gente precisa se lembrar também da justificação. Nós não precisamos usar das nossas próprias obras ou uma justiça própria para tentar mérito diante de Deus, porque a justificação ela é imerecida. Ela é graça. Bom, e agora que a gente já pensou sobre as três maneiras que a gente pode ter paz, que é com Deus, com a gente e com o outro, eu queria que vocês pensassem um pouco e respondessem algumas perguntas como autoavaliação. Você tem paz com Deus? Você aceitou a graça e se alegra com a justificação em Cristo? Há algum pecado que te incomoda e te faz lutar para querer mérito, para ficar bem com você mesmo e com os outros? Alguns dos seus relacionamentos está precisando de reconciliação? Bom, se você encontrou alguma coisa que te deixou em alerta respondendo essas perguntas, eu quero te encorajar. Ore a Deus pedindo força e coragem para fazer o certo, para que você tome iniciativa para resolver essas coisas. Confesse o seu pecado diante do Senhor, peça ajuda para se alegrar, né, plenamente no sacrifício de Jesus e tome iniciativa de procurar alguma pessoa que você precisa reconciliar com ela. E se for possível, procure ela durante o tempo que a gente tem de quarentena mesmo. Não deixe esfriar isso no seu coração. Mas cumpra com esse desejo do Senhor de ter paz com todos os que a gente puder, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova ou resgatado algumas coisas. E qualquer dúvida pode me mandar mensagem lá no WhatsApp e eu vou responder vocês. Um beijo, até mais!